Que a paz de Cristo encha o seu coração nesse momento e que essa palavra de hoje renove a sua fé, a sua esperança e o seu desejo de estar mais perto de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu distante de Deus? Já passou por dias em que, mesmo orando, parecia que o céu estava fechado? Ou então, momentos em que você quis se aproximar, mas não sabia nem por onde começar? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa é uma das maiores perguntas da vida cristã. Como falar com Deus? Como se relacionar com Ele de verdade? Hoje eu quero refletir com você a respeito disso. E no final nós vamos orar juntos. Mas não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma oração de entrega, de reconexão, de renovo, para que nós tenhamos mais intimidade com o Pai. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, gravando vídeos todos os dias aqui para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Como eu disse, no final da mensagem eu quero orar pela sua vida. Então você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a presença de Deus comigo. Escreva isso com convicção, com fé, porque isso é uma realidade. Eu tenho a presença de Deus comigo. A palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim, olha, são palavras de Moisés. Diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa foi uma oração feita por Moisés, um homem que conhecia Deus de perto. A palavra diz que Deus falava face a face com Moisés, como se fala com um amigo. Moisés foi um homem que viu com os próprios olhos o poder de Deus. E mais do que milagres, Moisés desejava a presença. Ele sabia que a jornada sem Deus se tornaria pesada, vazia, incerta. Essa fala dele aqui é uma expressão de dependência absoluta da presença divina. Israel poderia conquistar a terra prometida, mas sem Deus, o que seria essa terra prometida? Qual sentido ela teria? Seria apenas mais um lugar. A terra, sem a presença, seria uma bênção vazia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão focados nas bênçãos, nas respostas, nos milagres, nos sinais, que esquecemos que a maior dádiva, a maior bênção já nos foi dada. Ou seja, o próprio Deus está conosco. Talvez você pense assim: mas eu não sei orar direito,
Eu não sei usar palavras bonitas. Eu não sou como aquelas pessoas que oram em público com eloquência. Olha só, Deus não está procurando performance. Deus procura sinceridade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem não da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Você pode orar com palavras simples. Você pode conversar com Ele como se fala com um pai ou com um amigo. O que Deus mais quer é o coração por inteiro. Salmo 51, verso 17, nos lembra o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita aquele que se aproxima dele com verdade. É o coração sincero que move o céu. Relacionamento exige constância. Relacionar-se com Deus é como construir uma amizade. Não basta uma visita esporádica. Precisa de tempo, constância, entrega. Lembra do que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem várias promessas no Salmo 91, mas elas estão condicionadas para aqueles que habitam no esconderijo dele. Você não cria intimidade com alguém que só vê uma vez por mês ou uma vez por semana durante o culto. Quando você busca Deus todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos, como a gente faz aqui no canal, a sua alma começa a reconhecê-lo e a sua vida começa a se alinhar com os propósitos dele. João capítulo 15, versículo 4, Jesus falou o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verbo permanecer, usado por Jesus aqui, mostra a necessidade de uma comunhão contínua, sustentada pela fé, pela obediência e pelo amor. A presença de Deus não é um prêmio para as pessoas que são perfeitas. Ela é um presente da graça para aqueles que creem. Outro ponto essencial para nós entendermos como nos relacionar com Deus é lembrar quem nos deu ou quem nos permitiu esse acesso: Jesus Cristo. Não foram as nossas boas ações, não foram as nossas orações fervorosas, foi o sangue de Jesus derramado na cruz que rasgou o véu que nos separava de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, fala o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Esse versículo expressa a nova realidade da adoração cristã, onde o acesso a Deus não é mais limitado ao templo ou aos sacerdotes, mas está aberto a todos aqueles que creem em Cristo. Você não é apenas alguém tentando melhorar espiritualmente. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. E porque você é filho, você pode entrar na presença de Deus com ousadia, com confiança, não por merecimento, mas por graça. Talvez você esteja enfrentando tentações, batalhas internas, pensamentos que insistem em te derrubar. Talvez você tenha tropeçado ontem ou esteja se sentindo sujo, sabe? Indigno. Mas a cruz nos lembra o seguinte: você não é mais escravo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora
já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode orar, falar com Deus e se aproximar dele, mesmo em meio às suas lutas. Porque a graça não te abandona quando você falha. Ela te levanta, te sustenta, ela te transforma. Ela te lembra o seguinte: você pertence a Deus e Deus não desiste de você. À medida que você desenvolve intimidade com Deus, você começa a experimentar transformações profundas. A oração deixa de ser obrigação e se torna prazer. A leitura bíblica se torna alimento. A adoração se torna um momento prazeroso, um momento de refúgio. Você se sente acolhido por Deus. E a presença de Deus se torna o seu lugar mais seguro. O relacionamento com Deus não apenas muda o seu dia, ele muda quem você é. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você quiser uma oração específica, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Nós vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante. Tu és um Pai amoroso, presente, que ouve, que se importa, que vê cada lágrima e conhece cada clamor. Obrigado porque através de Jesus nós temos livre acesso ao teu trono. Não somos mais estrangeiros, estranhos, mas somos filhos. Não estamos mais distantes, mas fomos trazidos para perto. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que buscamos as tuas bênçãos mais do que a tua presença. Pelas vezes em que fizemos da oração um monólogo egoísta, sem escuta, sem reverência. Limpa o nosso coração e renova a nossa fé. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está aqui agora, orando junto comigo. Talvez ela esteja cansada, confusa, se sentindo indigna ou distante. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa vida agora. Envolve ela com o teu amor. Que ela sinta agora o teu abraço, a tua paz, que ela ouça a tua voz. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão travando lutas internas. Dê força para que essa pessoa resista ao pecado. Conceda fé para que ela continue, mesmo quando ela não enxergar saída. Mostra a ela que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus ainda tem poder para purificar, libertar e restaurar. Desperta em nós o desejo de te buscar todos os dias, Pai. Que a oração seja o refúgio, que a tua palavra seja alimento para nós, que o relacionamento contigo se torne o centro da nossa vida. Eu oro por aqueles que estão se sentindo frios, longes da fé. Traz de volta, Senhor. Mostra que o teu amor não mudou, que ainda há graça, que sempre há um caminho de volta. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração escritos aqui nos comentários. Cada nome, cada família, cada causa. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua presença seja real na vida dessa pessoa. Que a tua paz seja sentida por ela. E que a tua resposta venha no tempo certo, do teu jeito, para o teu propósito. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra abençoou a sua vida? O Espírito Santo ministrou ao seu coração em algum momento? Então não guarde isso só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas noites você já passou remoendo palavras que não foram ditas, feridas que não foram tratadas e mágoas que decidiram dormir com você? A verdade é que a ira ignorada hoje pode se tornar uma fortaleza espiritual amanhã. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero ler junto com você hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, quando nós analisamos essas palavras do apóstolo Paulo, nós concluímos que a ira em si não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo escreve à igreja de Éfeso um ensinamento profundamente prático e também espiritual. Ele reconhece que a ira é parte da experiência humana. Mas ele faz um alerta importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o problema não está na emoção, mas na maneira como lidamos com ela. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Faça isso como uma oração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. No mundo antigo, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, a ira era vista como uma emoção perigosa, que podia levar à destruição de relacionamentos e até mesmo de comunidades inteiras. Quando Paulo escreveu essa carta e falou sobre a ira, ele estava lembrando um princípio que já tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento, através de Salomão. Em Provérbios 14, verso 29, Salomão escreveu o seguinte: Quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente revela insensatez. A ira é como fogo. Ela pode ser útil para aquecer, mas se não for contida, ela destrói tudo ao redor. E mais do que isso, ela abre brechas espirituais. A advertência de Paulo é clara: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E eu gosto muito, quando eu estou preparando as mensagens, eu gosto muito de comparar as versões.
E na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito, essa mesma passagem está escrito assim, olha, é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Além de ser uma excelente sugestão para uma boa convivência, saber lidar com a ira é uma medida de proteção espiritual. Quando nós guardamos ressentimentos, nós estamos convidando o inimigo para ocupar um espaço que pertence ao Espírito Santo. O conselho de Paulo está ligado, então, à urgência do perdão e à vigilância espiritual. A demora em resolver conflitos emocionais cria uma vulnerabilidade que Satanás pode explorar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, escreveu o seguinte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que interessante. Guardar ira é cultivar raízes de amargura. E elas não crescem sozinhas. As raízes de amargura contaminam as pessoas ao nosso redor. Podem contaminar nossos filhos, pode contaminar o nosso casamento, pode contaminar a igreja. Existe uma ira que é justa, como a ira que Jesus sentiu quando expulsou os cambistas do templo, lá em Mateus 21. Mas até mesmo essa ira precisa ser equilibrada com domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante, vou falar de novo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta então não é apenas você ficou com raiva, mas a pergunta é: o que você fez com essa raiva? Você falou palavras que ferem? Você bateu a porta? Você cortou relacionamentos? Você ignorou quem te magoou? Você bloqueou essa pessoa? Ou você apresentou tudo isso em oração a Deus e buscou a reconciliação? Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho sobre ela. A ira pode bater à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar e fazer morada. A orientação de Paulo tem um propósito redentor: proteger o coração e impedir que o diabo tenha espaço na nossa vida. Em outras palavras, resolver conflitos com rapidez é um ato de fé. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos faz um convite muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você libera perdão e busca resolver a sua ira, você está imitando Cristo, que mesmo sendo ofendido, não revidou. Mesmo sendo crucificado, orou por aqueles que estavam o levando à cruz. No contexto das igrejas do primeiro século, havia uma grande preocupação com a unidade e com o testemunho. A ira não resolvida poderia provocar
a divisão e enfraquecer o corpo de Cristo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Você ficou ofendido por alguém, por alguma palavra? Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, peça perdão, ore, derrube as barreiras enquanto é tempo. A ira em si, como eu disse, não é pecado, mas alimentar a ira, guardar ressentimento e fechar o coração para o perdão é dar espaço para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo quer destruir, é a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus, com a família, com os amigos, com os irmãos. Hoje é tempo de paz, é tempo de reconciliação, tempo de fechar as brechas espirituais e decidir: eu não vou dormir com essa ira. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, por quem você tem clamado a Deus, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está orando, escreva ela aqui se você quiser e puder. Se não, escreva só a área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos cura. Reconhecemos diante de Ti, Pai, que muitas vezes a ira tem falado mais alto nas nossas atitudes. Nós guardamos, sim, mágoas, deixamos o ressentimento crescer e em muitos momentos agimos de forma impensada e insensata. Mas hoje, enquanto ouvimos essa palavra, nós nos rendemos ao Teu Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra dura, por cada gesto impaciente, por cada pensamento rancoroso que abrigamos no coração. Dá-nos um coração manso, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a resolver os conflitos ainda hoje, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Visita, Pai, cada lar que foi tocado por essa mensagem. Restaura relacionamentos, quebra barreiras, leva a reconciliação entre esse casal, entre pais e filhos, entre irmãos da fé. Que o Teu Espírito Santo sopre cura e renovo, onde o diabo tentou plantar divisão. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração são território do Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família aqui representada. Que o Senhor conceda tudo aquilo que está sendo pedido aqui nesses comentários, segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a ter um coração limpo, limpo de toda ira, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura e de todo ressentimento. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Às vezes a gente entra aqui querendo ouvir uma coisa, né? Querendo ouvir alguma resposta de Deus, alguma palavra que será específica para o nosso momento, mas hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Então compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Mande para os seus grupos, para aquelas pessoas que você ama, para pessoas que precisam ouvir esse recado de Deus. Que o Senhor te abençoe,
em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração, de leitura bíblica e de reflexão. Eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir, mas para também colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que, desde já, você pode contar com a minha oração. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do Senhor todos os dias. Se você se sente desanimado, cansado, fraco diante de todas as adversidades, de todos os problemas que você tem enfrentado, essa palavra é para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está travando, não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Deus conhece a sua dor e Ele quer te dar a vitória. Por isso, hoje, através dessa palavra, Deus está te fortalecendo, porque Ele conhece o seu cansaço. O Senhor dos Exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida. Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus, para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida, que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo.
Se você recebe pela fé essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse, em nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tomo posse em nome de Jesus. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Irmãos, as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força, disposição e dedicação. A nossa fé é testada todos os dias. Muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar na força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas. Mas a força que vem de Deus é maior do que qualquer uma dessas. Deus é quem fortalece os seus filhos. Deus quer ver você voando como águia, sendo vitorioso e vitoriosa através da força que Ele vai te conceder. A palavra do Senhor diz em Salmos 29, versículo 11, um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Eu mencionei apenas 2 passagens aqui, mas a palavra de Deus é repleta de mensagens, de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de Deus, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado, que nós custamos a carregar. Por isso, Jesus nos oferece alívio e descanso. Em Mateus 28, verso 11, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode aliviar o seu fardo. E uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de Deus não é uma força do ódio, uma força que causa tragédia, uma força motivada pela vingança, pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas. Ela não é uma força que fomenta a violência. Muito pelo contrário, a força que Deus nos dá é para garantir a nossa paz, para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios, diante das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar. Portanto, meu querido, minha querida, se hoje você está se sentindo fraco, se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas, as tribulações do mundo, peça ao Senhor a força que vem do alto. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele sustente o seu braço, mas que também sustente o seu coração e o seu espírito. Em Salmos 73, versículo 26, o salmista declara o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem seja mais forte do que o nosso Deus. Ainda que o nosso corpo venha a fraquejar, o Senhor sustenta o nosso coração, o nosso espírito. Ele consolida a nossa fé, porque assim nós poderemos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios. Que o Senhor te fortaleça, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural, num regozijo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor dos Senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai,
nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque realmente estávamos nos sentindo desanimados, fracos, sem forças para começar o nosso dia, para continuar encarando os nossos desafios. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra, revigora as nossas forças. O Senhor restaura a nossa visão, a nossa mente. O Senhor nos dá novas estratégias. O Senhor coloca em nós uma força que vem do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. É como se nós pudéssemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós e a Tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar, a seguir novamente. Nós tomamos posse pela fé de cada uma das Tuas promessas contidas aqui na palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, os nossos dias, a nossa produtividade, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que chegou até ela através de uma notificação aqui do YouTube, através de um vídeo do WhatsApp, ou através das rádios FM, das web rádios, ou de qualquer outro meio de comunicação. O que importa é que a Tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia. Que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e, segundo a Tua vontade, operar um milagre na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Ele não te abandonou, não te desamparou. Ele tem contemplado a sua luta. E Ele mesmo tem providenciado o vigor, a restauração das suas forças, naqueles momentos em que você se sente sozinho, abandonado e desamparado. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já parou para pensar como seria começar a semana com um propósito mais claro e mais elevado? Muitas vezes, irmãos, a segunda-feira traz consigo o peso da rotina, das contas, dos prazos e dos compromissos. Mas e se você enxergasse esse dia como uma nova chance de viver de forma diferente, com mais luz, com mais propósito e com mais intimidade com Deus? Hoje eu quero refletir junto com você em um texto que está em Efésios 5. Eu te convido a mergulhar junto comigo em toda a riqueza dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo nos mostra como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida digna de quem foi resgatado, perdoado e chamado para refletir a luz de Cristo no mundo. Se você deseja uma semana abençoada e transformadora, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar não apenas o seu dia, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o rumo da sua jornada. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like
é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo, mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente, para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes porque foram comprados por Cristo. No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé aqui nos comentários: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Isso não é só uma metáfora bonita ou uma frase para você colocar no seu status. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado. Desperta! Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com o vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações, isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus: Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos. Permita que Cristo resplandeça em você. Busque a sabedoria que vem do alto e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave
para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e escreva pela fé: eu sou cheio, eu sou cheia do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo, nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na Tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela Tua luz. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a Ti que conceda aquilo que os Teus filhos estão clamando aqui, segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Abandone esse pecado. Abandone esse pecado. Deus não comunga com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Seja santo como Deus é santo. Amém? Essa palavra abençoou sua vida? Comece essa semana bem. Comece essa semana de uma forma positiva. O Senhor é contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa palavra falou com você, não guarde ela só para ti. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente deste dia e por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui receba o renovo, o alívio e a sabedoria que vem do Senhor. Que essa palavra encontre morada no coração daquele que está cansado, preocupado, de quem não vê mais saída ou já perdeu a esperança. E que ela lembre esse irmão e essa irmã de que o teu tempo nunca falha. Mesmo que eles estejam esperando há muito tempo, mesmo que pareça que nada está se movendo, nós cremos que o Senhor age no invisível, no silêncio, no tempo exato. Por isso, Pai, abençoa cada um com paciência, com força, com fé e com uma nova visão sobre o tempo. Que este seja um dia marcado pelo consolo do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre os seus planos e sobre tudo aquilo que você tem buscado de Deus em oração. Que o seu dia comece com esperança, com fé renovada e com a certeza de que Deus está presente, mesmo quando as coisas parecem não estar a seu favor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te pedir um favor antes da gente começar essa palavra. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, dê o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai continuar recebendo reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui no seu aplicativo do YouTube. E se puder, mande essa mensagem para os seus contatos. Mande essa palavra para alguém que está esperando por algo, porque essa mensagem de hoje é para aqueles que estão cansados de esperar. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz. O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo. Ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos,
contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim. Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria, trocou o quarto secreto pela pressa do dia e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa e quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber. O tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: Deus não se atrasa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Deus não se atrasa. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você.
inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se Ele ainda não fez, não é porque esqueceu. É porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso, quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse. E ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro. Ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro. Ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo. Chega com paz, com sentido e com profundidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Existe um tempo certo para todas as coisas. A sua vida está dentro do propósito de Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, coloque ela aqui e declare pela fé: Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa. Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina a essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo, que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade.
Levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai. Entra nesses corações. Faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca. Que nenhum clamor passe despercebido. E que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando. E no tempo certo, Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Então mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.